Boa tarde, bem-vindos ao terceiro episódio de Se Não Ouvisse, Não Acreditava. Hoje estamos um bocadinho mais sérios porque vamos começar com um tópico que, como muitos de vocês já sabem, aconteceram dois falecimentos. Liam Payne, dia 16 de outubro, um ex-membro dos One Direction, e também Marco Paulo, um cantor também mais recente, que foi dia 24 de outubro. Queríamos só deixar aqui o nosso respeito, mesmo que as famílias não vão ver isto, pronto, queríamos só dar esta nossa compaixão. Pronto, queríamos só deixar aqui o nosso respeito e não é por estarmos agora a seguir a dar umas notícias um pouco mais engraçadas que retira toda esta homenagem que estamos aqui a deixar. Pronto, Agora, um pouco mais animada, vamos começar aqui a vossa dose de notícias que tanto esperavam. Vai, Joana, bora. Aparentemente, há uma pós-graduação em racismo e xenofobismo. Xenofobia, desculpa. E serve para quê? Para incentivar? Não. Espero eu. Para ajudar a combater. Mas eu disse aquilo no início porquê? Porque um dos tópicos da pós-graduação era: o racismo existe mesmo? Prontos. Isto é uma questão que acho que todos nós sabemos a resposta. Ai, a pergunta. A resposta. Estou toda bugada. Um bocado. Uma pessoa depois de ler isto, né? No cartaz tu vais tipo, fixe, vão me inscrever, mas depois lês aquilo e ficas com a sensação... Será que o racismo existe? Pois, ficas com a sensação do quê? Será que é uma pós-graduação para dizer, para incentivar, faz racismo, Não, né? Mas pronto, isto não foi o maior problema. O maior problema que foi mais criticado na internet foi o facto desta pós-graduação, os formadores serem todos, e quando eu digo todos, eram mesmo todos, serem pessoas brancas. O problema aqui, vamos só sublinhar, não é serem brancos. Sim. O problema é só haver professores brancos. É o problema. É injusto só haver professores brancos. Exatamente. Porque devia estar ali um exemplo de que sofreram. Claro. Não é? E para te explicar histórias de vida, porque eu não ia ter capacidade de dar um exemplo, se calhar. Mas é como uma senhora diz, que é a Paula Cardoso, que é criadora da rede Afrolink, ela disse assim: é como se uma organização de combate à discriminação contra as mulheres ser composta apenas por homens. Exatamente, apenas por. Pois. Ou seja, deveria ser composta pelos dois sexos. Prontos, é porque percebem, não é? Estamos É um ali... exemplo. Imagina, é isto. Mas pronto, cada um fica com a sua opinião. Exatamente. Que nós ficamos com a nossa também, não é? Bem, neste mesmo tema de aprendizagem, trazemos aqui uma notícia muito engraçada, barra... Incomum. Incomum, exatamente. Existe então uma cadela inteligente. Nós já vimos muitos animais inteligentes, mas como por exemplo, eu já vi uns cavalos no circo. Cavalos? Não é nada cavalos. What the fuck? Elefantes no circo, eles a tocarem no resultado, mas pronto. Mas isso são escravizados, eu não logo escote. Bom, continuando. Pronto, existe então. Sabes que há filmes que eles mostram toda aquela parte negra do circo em que os animais são bem maltratados. Pronto, mas ele é inteligente. Coitado, é obrigado a ser. Pronto. É obrigado a ser. Continuando, existe então uma cadela inteligente. Ela até sabe resolver contas de matemática melhor que nós. Bom, infelizmente, não é? Ela chama-se Luna e é da raça Cocapo. Está aqui. Ela viralizou então na internet por ter a capacidade de resolver contas de matemática. Isto funciona assim: o dono ou mostra ou diz a conta e ela ou toca no braço dele para dizer, por exemplo, 1, 2, 3, né? Funciona assim. Ou numa campainha, uma coisa assim parecida. 1, 2, 3 também, né? Exatamente. Hey Luna, what's 9 minus 3? You can do it. Good. Okay, what is 6 minus 2? 6 minus 2? What?
Good. Okay, last one. 5 plus 4. 5 plus 4. You got this. What is it? Good job. Parece que agora os animais estão mais evoluídos que nós e... Nós queremos ser cães. Os cães querem ser humanos. Mesmo a sério. Referência ao primeiro episódio, se não viste, vai ver. E aquela cadela, na comunidade canina, num parque, ela deve ser vista como Einstein. Juro, ela passa com tipo, uau, é aquela TikToker famosa. Que faz contas. Bom, eu sinceramente, se eu fosse um cão, teria inveja dela. Ela é o sonho de qualquer rapariga. Bonita e inteligente. Como nós. Bom. Vai abrir um novo bar, vai abrir não, já abriu um novo bar na Gulbenkian chamado Mesa Cam, que decidiu que era uma excelente ideia cobrar um copo de água da torneira. 50 cêntimos. Pronto. No meu tempo, eu ia ao café da esquina e dava-me um copo de água assim de borla, não é? Agora. Eu tenho uma história para contar. Conta lá. Eu não vou dizer nomes, mas eu quando era pequena, Não eu vou ia a dizer um café. Não vais dar expose. Não vou dar. Eu ia a um café em que sim, eu vivia lá ao lado e as pessoas com quem eu brincava na altura também viviam, mas por causa de nós o copo começou a gostar. A custar. Começou a custar 10 cêntimos. Porque nós estávamos sempre a ir pedir água, mas tipo, só era para nós, para os outros era grátis. Pois. É que imagina. Não podemos ser crianças à vontade, pá. Os cafés até têm lá no balcão, né? É uma garrafa de água e copos. Ou uma jarra. Exato. Uma garrafa de água não, já sei exatamente, desculpa. Uma garrafa de água roubavam. Porque eu acho que nos estabelecimentos públicos não pode, assim de serviço, né? Não podes negar água. Exatamente. Então não estou a perceber esta cena de 50 cêntimos. Epá, é só Mas um imagina, tu tecnicamente também não podes negar ir à casa de banho e há estações que tu Sim, pagas tens de 50 consumir. cêntimos para tu ires à casa de copo. banho. Ou aquelas coisas em que tens de consumir. Exatamente. para Há um teres- para ir à Mac casa de banho. que é, acho que é na baixa, que tu tens o número do código da casa de banho na fatura. A sério? Yeah. Que cena. Bom, mas é assim, voltando ao assunto, se a pessoa pedisse mais água, aí sim, falava-se com o cliente e olha, não podemos, já bebeu um, aconselhamos então que compre uma garrafa de água, nem que seja de meio litro, não é? Porque é assim, eu tenho uma história que aconteceu com a minha irmã, que houve uma senhora que foi lá e ela só bebia água da torneira, não gostava de água engarrafada. Ok. E ela pediu então, estão a ver aqueles jarros de vinho de litro, pediu jarros para a mesa de água da torneira. Acho que não sei se foi 1 ou 2 jarros de litro. Pronto, isso querendo ou não é 2 litros de água. Percebem? Exato. E a minha irmã cobrou essa água. E a senhora começou a disparatar com ela. Quanto é que cobrou? Depende muito do preço. Acho que foi de uma garrafa de água normal. Mas, De litro e meio. mas foi da garrafa ou foi da torneira? O quê? Ah, A água foi da torneira, porque a senhora Mas foi- queria. mas Mas foi ela bué- cobrou o preço como se fosse uma garrafa de litro. porque a outra ia cobrar. Pois. Estás a perceber? Porque foi 2 jarros de litro. Imagina, mas ao mesmo tempo a garrafa de água, como é coisa? Foi água da torneira. Apesar de que é só porque ela queria, mas ela já devia pensar no preço, né? Mas Ela, não sei, ela não podia esperar que fosse assim de bola, né? Porque, querendo ou não, eu não é um copo de água. Pois, e depois, É um e jarro. depois eu estou naquela cena de, ok, a pessoa se sujou. Querendo ou não, tudo bem que não está sujo porque é só água, mas em restauração os jarros vão sempre para lavar. Pois, exato. Percebem? Pronto, nisto a senhora disparatou lá com a minha irmã e tal, e ela acabou por não pagar os jarros. Então, às vezes reclamar dá-nos o que nós queremos, porque na restauração o cliente tem sempre razão. Infelizmente. Numa estação de comboios na Austrália, em Melbourne, deve ser assim que se diz, provavelmente, houve uma inundação. No início todos pensavam que seria provavelmente um ato de vandalismo. Quiseram inundar.
Mas ao ver as câmaras de segurança, Peço ao ver as câmaras de segurança, nem consigo falar. Ao ver as câmaras de segurança, conseguiam perceber o que é que tinha acontecido. E o que é que aconteceu? Um casal decidiu, queria fazer assim um ato profano nas escadas da estação. Pá, não tinham tempo de chegar a casa. Bom, se calhar já não se vê há muito tempo. exato. E com isso, eles conseguiram danificar. Porra, é preciso. Estava ali, ó, competência máxima. Eles conseguiram danificar, ok? Danificar um cano de água e os aspersores de incêndio. É o que eu disse, eu só E foi isso que causou a inundação. é só uma competência Isto é máxima. muito triste. É triste, mas é engraçado, ainda bem que aconteceu para nós estarmos aqui a relatar. Claro. Será que o cano já estava um bocadinho estragado? Imagina, podia já estar assim um bocado, aquilo não sabemos se era velho ou não, aquilo se calhar qualquer encostão, aquilo, ó, explodia. Imagina o desespero deles depois de... Eu imagino, tipo, a água a vir e as pessoas irem lá e eles tipo... Mas imagina, eles já podem arriscar duas coisas da lista deles. Fazer em público e fazer debaixo de água. Ai, eu agora ia dizer Imagina uma eles a coisa. ele a fugir tipo com as calças na mão. A porcita. Ai, coitados, o desespero. Imagina, só estavam ali, a água começou a chegar. Oh, não, imagina que aquilo só explodiu para a cara deles. Eles foram tipo arremessados. Aí que fixe! Estavam a fazer no ar. Eles encaixados um no outro, tipo. Ai. Não, mas isto realmente é um bocado estranho. Não, é muito incomum. Mas Epá, quer dizer, em comum não. Quantos é que não fazem, né? no comboio, caraças, né? Já, quando E vão não com me aquela lembro, já. cena do comboio, não é? Não, mas imagina. Já viste o que é que provoca atrocidades? As pessoas parecem que não têm noção do que é que fazem. Nós não aconselhamos, ok? A fazerem isso. Epá, se quiserem fazer em sítios públicos, façam, mas cuidado com as condições. Com os canos. Cuidado com os canos, está bem? Porra, mas se eles estavam numa escada, como é que é possível eles terem danificado duas Estavam, coisas? mas estavam debaixo das escadas. Tipo, não estavam Ah, nas ok, escadas. percebi mal, Estavam debaixo das escadas. E aquilo debaixo das escadas devia ter as canalizações. Meu Deus. Bem, não, mas não. Façam em sítios. Não façam. Mais uma notícia boa. Obrigada pela introdução, Filipe. De nada. Um homem na Áustria estava na boa a comer os seus cogumelos alucinogénicos. Ah! É droga! Não tinhas percebido? Não! Porque agora estou a raciocinar com uma música como a Tué tem, que é Vem viver na Cogulândia. Mas é muito boa essa música. Um senhor estava lá a comer esses cogumelos na boa, na vida dele, só que ele tomou uma dose extra. Extra. Excessiva. Muito extra. E pronto, ele devia estar ali a ter as suas alucinações, as suas coisas, ali tipo, todo mocado assim. E o que é que ele decide fazer? Todo mocado. E o que é que ele decide fazer? Ele deve certamente... Eu ia fazer. Não. Ele certamente olhou para baixo e pensou... Ele devia estar a alucinar. Ele assim, uau, isto está aqui bem grande. Vamos fazer aqui... Tá! Ele assim, vamos fazer o quê? Vamos cortar. E cortou. Ele nem deve ter sentido dor. Ele Não. até deve ter ficado mais feliz. Eu acho que ele deve ter alucinado que alguma coisa estava lá. E ele estava a cortar outra coisa que não era Bom. a genital. Ai, que medo dele pensar que aquilo era um cogumelo. A sorte do senhor é que ele guardou a genital dentro de um frasco. Eu não sei como é que eu penso. É porque eu digo, ele devia estar a pensar que aquilo era outra cena. Pois. Imagina que era mesmo um cogumelo. Ah, vou cortar e vou guardar. Ele, quando voltou a si, aos seus instintos, né? Ele olhou, estava cheio de sangue. E olhou para baixo e viu que faltava alguma coisa.
Ai. Lá alguém o ajudou, chamaram a ambulância, ele foi para o hospital com o pote na mão. Com o pote na Com mão. o pote na mão. Fizeram uma cirurgia e conseguiram que ele voltasse a ter um pênis. O Não, mesmo dele, não é? Porque eles só Graças a Deus. eles gostaram ali assim Ai, que medo. e tudo, as funcionalidades ficaram, olha, ótimas da mesma. Tudo Novamente, nós não aconselhamos. Ok? Não, mas isto. Primeiro faz bué mal. Não sei porque eu comi. Nós não aconselhamos, especialmente sozinhos. Tipo, já não é bom fazerem essas cenas. Tipo, consumirem cenas Cogumelos. Ilícitas. ilícitas, exatamente, era essa a palavra. Obrigada, Joana. Já não é. Hã? Dicionário. Desculpa, eu baralhei-me o que é que eu ia dizer. Espera. Já não é compreensível consumirem cenas ilícitas. Então, sozinhos, Mas já vos está a pedir para. Hã? Vender é droga e... Não, mas é diferente. Então, mas também não é bom tu consumires aquilo assim. Então está uma overdose. Não, mas agora a sério, não façam isso. Especialmente sozinhos. E não vos dá uma Acompanhado. coisa e. Aí acompanhados, cortas a do outro. Ai, Joana. Pois, também é verdade. Tens razão. Ai, Não consumam. Epá, e se consumirem, tentem não ter nada. Imagina, ele tinha uma cena cortante à mão. Ele cortou com o quê? Nem sei. Imagina. Saca de uma katana. Ai, dá-me a dar A cena é como, barriga. é como é que ele não morreu também? Ele não teve uma hemorragia. Porque se ele tomou Ele uma... teve foi muita sorte. Ele se podia ele- ter tido uma hemorragia externa. Porque se Ou ele interna até. tomou uma dose extra, ele deve ter ficado ali alucinado bué de tempo. Como é que ele estava ali a perder sangue? Não, o que eu imagino é alguém. Já Alguém chorar alguém- ela toda vez. E agora? Ai. Imagina o desespero quando ela cortou. Não, mas isso é bué perigoso. Tu, tipo, alucinado, todo mocado, Sim. não sabes o que é que tu estás a fazer. Mas é verdade o que estás a dizer. Imagina o desespero dele. Ele quando acordou, imagino que ele ainda pensava que estava a alucinar. Então, tudo aconteceu no La Museum, nos Países Baixos. Sotaque. Viste? Está aqui errado, se calhar. Provavelmente. Então, um trabalhador do La Museum deitou ao lixo uma obra pintada à mão de 1988. Ok? Pintada à mão. Pintada à mão. Então, em 88 o que é que tu fazias? Só que era só lata. Não sei, mas pronto. Pelo artista Alexandre Lavie. Tudo isto pode parecer muito estranho. Como é que um funcionário do museu não sabe que aquilo é uma pintura, não sabe que não pode deitar para o lixo? Porque eram 2 latas de cerveja colocadas num chão de um elevador. Eu deitaria para o lixo também. Mas ele tem trabalhador. Aquilo não devia estar só lá naquele dia. Só se era um novato. A obra chamava-se All the Good Times We Spent Together. Que romântico. Para mim, não há justificação. Porque um trabalhador que trabalha no museu, todos os dias, deve ter visto aquilo mais vezes, não é? Não é assim à toa. Tu deitas assim uma coisa assim para o lixo. Não, mas depois eles vieram ao público, o porta-voz do museu, o Froger Boudin, Quem? explica, Froger Boudin, explica que foi colocada no chão, as latas, num cantinho do museu, porque o museu em si, a instituição, agora vou citar, tenta sempre surpreender os visitantes. Pronto, e o objetivo deles era passar a sensação que as latas teriam sido deixadas para trás por trabalhadores da construção civil. Como é que ele vai saber que aquilo é uma pintura? Então aquilo não costuma estar sempre no mesmo sítio. Não. Faz sentido então. Ok, então agora eu perdoo-te, senhor das limpezas. Eu perdoo-te. E peço desculpa pelo meu mal entendimento. Exatamente. Pronto, mas temos boas notícias, a obra foi recuperada, ok? A curadora da exposição deu por falta das latas, deve ter sido ela lá a Tem pôr. sido bem caras. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ela encontrou as latas no lixo prontas para ir para a reciclagem.
Mas conseguiu, e vou citar mais uma palavrinha, milagrosamente, ambas as latas foram encontradas intactas. Foram limpas e colocadas temporariamente num lugar de honra na entrada do museu, agora exibidas num pedestal tradicional. Pronto, uma coisa normal, não vais pôr ali num chão de elevador assim à toa. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Imagina, eu tinha apanhado e levado para casa. Eu tinha deitado para o lixo. Se eu tivesse encontrado lá, eu tinha feito a mesma coisa. Provavelmente era um trabalhador de limpeza. Sim. Mas imagina, eu estava no elevador. Quer dizer, que se calhar o elevador estava fechado ao público, nem sei bem. Eu ia para o elevador, via aquelas latas, as latas até são bonitas. Eu faço coleção de latas, eu ia apanhar e levar para casa. Pronto, roubaste, né? Já viste de estar numa obra de arte? Bem, pois eu aqui presa, né? Quer dizer, não, eu sei que tinham culpa. Quem mandou para lá as latas? Bom, Mas é catar. infelizmente já estamos a terminar. Não vai ser tão grande como o outro. Exatamente, e pedimos as nossas sinceras desculpas por durante uma semana não termos postado, mas tivemos muitas dificuldades em exportar o vídeo para o YouTube, portanto o vídeo anterior tem 30 minutos por esse motivo, porque é 2 episódios, tecnicamente. Este episódio vai ser novamente mais curtinho, porque é o nosso objetivo, é ser do tempo que mais ou menos vai estar este episódio. É tudo, né? Não tenho considerações finais. Um beijinho grande e até ao próximo episódio de Se Não Ouvisse, Não Acreditava! Yeah! Vamos lá, pessoal, primeiro. Yeah!